Eita lasqueira, boa noite a você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo do dia. E que dia! Seu saldo deste dia 12 de maio de 2021, em que as bolsas do mundo todo capotaram. Aqui no Brasil não foi diferente. Bovespa derreteu quase 3% e pode vir mais pelas próximas semanas e meses, a depender do que acontecer lá nos Estados Unidos. Acontece o seguinte: foi alcançado nessa quarta-feira o clímax da semana do mercado, uma semana que desde segunda-feira e já nos últimos dias da semana passada, em que as negociações eram fortemente contaminadas pelas expectativas em relação à inflação lá nos Estados Unidos. Saiu o número. E como era de se esperar, com um número acima do esperado, as bolsas entregaram o jogo, esfarelaram a paçoca, inflação aquecida lá nos Estados Unidos, sinalizando para o superaquecimento da economia americana, o que pode vir a fazer o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, tirar os juros do patamar zero, em que foram colocados em março do ano passado, e parar de jogar dólar para dentro dos mercados. Essa dinheirama que tem inflado as bolsas do mundo desde o começo da crise, reconduzindo não só os índices para o patamar pré-crise, mas para além deles. No caso de muitas bolsas, especialmente as bolsas americanas, é recorde atrás de recorde em plena crise por lá. Especialmente com as ações de tecnologia que puxaram, lideraram o derretimento de ações aqui no Brasil. Não à toa, no Ibovespa, de 84 ações, só 5 subiram. A maior queda foi de mais de 8% da ação do Banco Inter, ação muito fortemente beneficiada por essa injeção monetária no mundo. Ações do Banco Inter que acumulam em 12 meses alta de mais de 618%, ou seja, caso a agulha do Fed seja usada de maneira a furar uma eventual bolha tecnológica lá nos Estados Unidos, bolha, a gente só sabe que era bolha na hora que estoura, né? Caso essa agulhinha espete essa eventual bolha lá em Nova York, ações de tecnologia no mundo todo tendem a descer a ladeira junto. Aqui no Brasil não será diferente, especialmente no Brasil. Mercados dos mais arriscados tendem a ser aqueles mais penalizados. Numa situação de aversão ao risco, são esses os mercados em que investidores pegam o dinheiro que conquistaram com lucros recentes e pulam fora para lugares mais seguros. Potencialmente nesse cenário, os títulos do Tesouro americano, que hoje, naturalmente, apontaram para cima com seus rendimentos nos papéis de 10 anos, são eles que tendem a puxar de volta dinheiro das bolsas. Hoje foi assim, tirando a atratividade do mercado acionário no mundo todo. Aqui no Brasil a situação, evidentemente, ficaria menos grave, não fosse, portanto, um mercado tão arriscado. Aliás, hoje já deu mostras o dólar de que muito por mérito externo e pouquíssimo por mérito local, a não ser pela alta recente de juros, muito em função disso, o dólar tem patinado aqui no Brasil, portanto, o real tem se fortalecido em relação à moeda americana. Hoje não. Hoje, alta de 1,5%, com o dólar indo parar de volta na altura dos R$ 5,30. Ontem estava nos R$ 5,22. Bom, se a CPI americana pelo seguinte: CPI é a sigla para esse índice de inflação que foi divulgado, né? Índice de preços ao consumidor, em inglês CPI, CPI.
Se a CPI americana foi um complicador, evidentemente a CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, foi outro complicador, como tende a ser, né, não tanto pela CPI em si, mas por tirar foco que poderia ser dedicado pelo Congresso e pelo governo à aprovação de reformas que tirassem a pressão da economia nacional, especialmente pressão sobre produtividade, sobre riscos fiscais, coisa e tal. CPI hoje, o Valgarten, né? É difícil falar esse nome aí, do ex-secretário de comunicação do governo, quase que o camarada me sai em cana, foi arrumar briga lá, passando aquele pano que era de se esperar no governo, especialmente no presidente Jair Bolsonaro, desmentindo a entrevista que o próprio deu em áudio, como demonstrado por áudio da revista Veja, em plena sessão, o camarada quase saiu em cana. O Renan Calheiros, relator, senador e relator da CPI, pediu a prisão dele, mas o senhor Omar Aziz, presidente da CPI, negou. Barafunda no mercado mundial, barafunda aqui no Brasil. Se segure na cadeira, que se o Fed resolver antecipar de fato o seu fim de estímulos, sangrarão as ações mais arriscadas, estruturalmente as ligadas à tecnologia e também a das paragens mais complicadas do mundo presente. Cá estamos numa delas. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Fico por aqui. Vamos ver se amanhã, quem sabe, não vem, né, uma reação aí de uma queda muito desmedida ou se continua a sangria. Grande abraço para você, boa noite, bom descanso, descanse que hoje o dia foi puxado. Até a próxima e tchau.